Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que a minha leitura da palavra hoje é o livro de João 10, e o primeiro que diz assim: Jesus, o bom pastor. E Jesus disse: na verdade eu vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Glória a Deus. Se ele diz assim, que é ladrão e salteador por outra porta, quem não entrar por meio do evangelho, ele é uma pessoa que ele quer roubar. É uma ovelha que quer passar por debaixo da cerca e entrar. Então, ele não é um que tem chamada, porque Jesus disse: na verdade eu vos digo, quem não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Não tem salvação a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também disse, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Nós vemos que algum historiador diz que isso é uma parábola, que quando Jesus, ele meditou nos pastores de ovelha que pastorava nas altas vigílias da noite, né? Como nós sabemos que quando Jesus veio, glória a Deus, quando Jesus nasceu, né? Tinha um coral, parecia um coral de anjo, né? E os pastores estavam pastorando na alta vigília da noite, e eles louvavam a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade na terra. E disse: não tema, porque os pastores ficaram tementes, não tema, porque viemos trazer boas novas de salvação, porque hoje nasceu Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador do mundo. Quando ele disse o Senhor, o Salvador do mundo, o dono de todas as coisas, Jesus é o dono de todas as coisas. Quando se fala de Senhor, Jesus é o dono de todas as coisas, da nossa vida e de tudo que no mundo existe, né? Glória a Deus. Então, ele chegou e disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está falando da morte dele, que ele ia dar a vida dele. Também ele falou: eu tenho poder para dar a minha vida e para tomá-la de novo. Glória a Deus. Ele estava falando da ressurreição dele, que iam matar ele, mas ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Glória a Deus, não é verdade? Também ele falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, porque só ele é quem pode dar a vida. Ele falou também que ainda existia, ele disse, existe outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém eu agregar comigo, e será um só pastor e um só rebanho. Ele estava falando do povo de Israel, mas também está falando do gentil que somos nós. Estava dizendo que ainda existia outras ovelhas, ou existem outras ovelhas, que não são desse aprisco, não são Israel. Mas convém eu agregar comigo, né? Por meio do evangelho, não é? E será um só rebanho e um só pastor. O número de salvos que vai se misturar com Israel é um só rebanho, como o gentil também. Ele está falando para nós, ainda não sei quantos mil anos atrás, 2000 anos atrás, eu não sei mais ou menos, foi no evangelho que ele falou, antes do evangelho da graça chegar. Nós estávamos no evangelho, e estávamos no evangelho do reino, ainda não era o evangelho da graça. Ele falou isso, não é verdade? Então, meus irmãos, se Jesus é o bom pastor, glória a Deus, como ele é realmente o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, glória a Deus.
né? E então existia ali um curral com uma só entrada, e Jesus fez essa parábola. E o pastor fazia aquele cerco, colocava algumas dificuldades com garrancho, madeira, em volta da cerca do curral das ovelhas. Na frente tinha uma só entrada para entrar. Não tinha outra entrada, só uma entrada só. O pastor, na entrada, tinha um lugar para ele ficar amparado, para a chuva não molhar ele, um lugar pequeno, e para trás mais ficava o curral, e o curral tinha água, tinha alimentação para elas comerem, ração para elas comerem, tá entendendo? Glória a Deus. E ele chegou, ficava ali o pastor, na porta do curral das ovelhas, para defender dos lobos, não é verdade? Para defender dos tigres, das onças, não é verdade? E ele chegou até a dizer assim, né, que o mercenário, de quem não são as ovelhas, vem o lobo e ele foge e deixa as ovelhas. E o lobo rebata as ovelhas e traga e mata. Glória a Deus. Isso, como o lobo fazia isto, ele não enfrentava, o mercenário não enfrentava o lobo para defender a ovelha. É como que seja uma liderança, um líder, ou um pastor, que não tem cuidado das suas ovelhas. Ele não cuida. Quando vem o perigo, quando vem a luta, ele foge. Enquanto a ovelha está dando a lã, está dando leite, né? Então o pastor aí, né, fica, né, agradecendo a ovelha, né? Mas quando a ovelha não está dando mais, está doente, ele não vai dar remédio às ovelhas. Mas diz algum historiador que os pastores andavam até, na verdade, com um vaso de azeite, né, para passar no chifre da ovelha, para que a varejeira não pousasse ali. E ele molhava, né, o chifre das ovelhas para as ovelhas, aliás, para que a varejeira não pousasse na ponta, no chifre da ovelha, né? Porque com aquele óleo que ele passava, então o lobo, né? A varejeira fugia de perto, não ficava perto, né? Por causa do cheiro do azeite que ele passava, do óleo nas ovelhas, no seu chifre, né? Glória a Deus, que simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é verdade? O pastor que tem uma boa mensagem através do Espírito Santo, né? Então, né, aquela ovelha, aquele crente, aquela pessoa não é enganado com qualquer doutrina, não é verdade? Então, o que acontece, né? Se o inimigo vir trazer uma mensagem diferente, não é verdade? Ele não pode nem pousar perto, não pode nem trazer perto, porque a pessoa rejeita logo, como a varejeira rejeitava e não queria enfrentar o chifre da ovelha para pôr aquela lenda, que ele pôr aquela lenda, quando ela punha aquela lenda ali no chifre da ovelha, então com 24 horas começava a se formar aqueles bichinhos, e os bichinhos iam crescendo, e depois ia furando, brocando, entrava, não é verdade, pelo pé da ponta dele, e depois chegava no juízo, e ali o bicho perdia a cabeça, né, se desmaiava, e se desmastiava nas pedras e morria ali, não é verdade, agoniado, porque a varejeira foi aquela lenda e transformou-se em bicho, e o bicho cresceu e brocou, não é verdade, o seu cérebro, e acabou com a vida não é verdade, é feito um inimigo, não é verdade, mas o crente, não é verdade, que está ungido com o óleo da graça, da unção, o inimigo não pode brocar, o inimigo não pode nem chegar perto, porque ele está ungido, né, porque aquele óleo representava o Espírito Santo, não é verdade, não é verdade? Em nós, né? Porque também ele comprou a gente com ovelha. Então aquelas ovelhas era colocado o óleo nela, o azeite no chifre dela. Para que as moscas, as varejeiras não pousassem, ela não chegava nem perto. Não é verdade? Então o crente que está ungido no óleo, o diabo não pode chegar nem perto dele para blocar a cabeça dele e querer, não é verdade, estragar a sua mente, a sua intelectualidade, roubar a sua consciência, não é verdade, para ele perder a sua salvação. Glória a Deus. Então ele cuidava, não é verdade? O pastor, ele cuidava das ovelhas. Glória a Deus, né? Aí
ele falou, né, que o lobo, na verdade, quando vem o mercenário, que não é pastor, que é aquele homem, né, que compra o rebanho de gado, leva, né, não dá nem água, na verdade, ele não se importa, porque ele vai matar aqueles bichos para comer, para vender a carne, aliás, né, então ele não tem cuidado, ele não tem nenhum compromisso. Mas o pastor, a Bíblia fala, né, irmão, que o pastor ele cuida, assim como o pastor, naquela época, ele chamava as ovelhas e ele disse, eu chamo as minhas ovelhas e elas me seguirão, né? Assim como o pastor lá no campo também, né? Chama as ovelhas pelo nome e ela vem para junto dele, não é verdade? Mas se Jesus disse, se vir um estrangeiro, de quem não são as ovelhas, não é verdade? Então se ela chamar, mas a ovelha não ouvirão a voz do estrangeiro, porque ela não conhece, não é verdade? Ainda que ela ouça, mas ele não dá ouvido, quer dizer, a ele, porque ela não conhece. Mas um pastor de ovelha mesmo, quando ela chama uma ovelha, né, animais, então a ovelha vem pro pé deles, do pastor, né? Chama ela e ela vem para junto dele, né? Porque ela conhece a voz. Nós conhecemos a voz de Deus. Um crente que serve a Deus, que tem chamada, ele não segue um mercenário, mas ele segue, na verdade, uma doutrina, na verdade, de um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou auxiliar, quer que tenha o dom da revelação do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Deus. Então, se vir uma pessoa com uma doutrina diferente, a pessoa não vai receber, porque ele não conhece aquela doutrina. Ele não é uma pessoa que foi chamado para ser um pastor, mas ele é um mercenário, não é verdade? Então a ovelha não vem, não se converte, nem seguirá ele, porque ela não conhece a voz do estrangeiro. O estrangeiro é uma voz estranha, é um ensinamento estranho, é um ensinamento defaçado, né? Glória a Deus. Mas os crentes são sábios, que tem o Espírito Santo também, que conhece uma palavra sólida, uma palavra de verdade, uma palavra na unção do Espírito Santo, manifestada, né, através de um mensageiro que prega a verdade, não é verdade? E Paulo diz, né, procura te apresentar como um bom obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem de que se vergonhar. Tem pessoa que prega o evangelho, mas ele prega um evangelho destupado, não é um evangelho puro, não é um evangelho santo. E Paulo até disse assim, não é verdade? Paulo chegou e disse, se haver outro evangelho, além desse que eu vos prego, será anátema. Evangelho no último dia vai ser pregado até por vanglória. Paulo falou também, por interesse próprio, né? Então qualquer coisa que nós fizer com interesse próprio, para tirar interesse, Deus não recebe isso. Ainda você fazendo certo, mas não está certo, porque você, a honra e a glória para Jesus, nós trabalhamos voluntariamente, não é verdade? Glória a Deus, porque nós fazemos as coisas certas, não é para ser salvo. Nós fazemos as coisas certas porque nós somos salvos por Jesus Cristo, né? Então, falar disso, nessa pregação, eu conheço uma história do historiador, que ele disse que perto do campo dele, existia outra fazenda, né? Grande, e aquela fazenda, né? Tinha uns pastores que criavam gado, né? E tinha um pastor que criava suas ovelhas, cuidava muito dela, né? Muita água, ele cavou açude, deu trabalho para ele fazer açude, fazer regação de água para aguar o capim, e ele cuidou muito das ovelhas, cuidava muito das ovelhas, não é verdade? Muita água, mas para se adquirir água muitas vezes não é tão fácil, mas ele se forçou, cavou o poço mais ou menos, né? E para aquelas ovelhas tinha capim, tinha água, e tudo gorda, né? Bem tratada pelo aquele pastor, não é verdade? Mas acontece que as outras ovelhas que tinham o curral pegado com aquele outro curral de outro pastor diferente, que não era um verdadeiro pastor, então o que acontece? O que aconteceu foi que as ovelhas dele eram magras, acabadas, e a do outro pastor, vizinho dele, gorda, bem tratada, né? E a do outro, magra, acabada, né? Porque eles só davam uma ração seca, não tinha comer para dar, não tinha, a água
muita extensa, não tinha nada para dar, não é verdade? Então as ovelhas eram magras, desnutridas, frágeis, cambaleando, e as outras tudo gorda, e a outra passava por aquele curral para lá e para cá, mas não podia passar porque tinha cerca, né, para passar, não é verdade? E o pastor prendia até as ovelhas, né? Glória a Deus. Mas o pastor de cá, ela não prendia as ovelhas, né? As ovelhas seguiam o pastor por causa do seu trato, por causa da sua doutrina. Mas o mercenário é aquele que prende, que amarra as ovelhas a pulso, porque ele não tem mensagem, ele não tem a palavra na unção, ele não tem, glória a Deus, né? Ele não tem o ensinamento pelo Espírito Santo. Aí o que acontece? Então, né? Aquelas outras ovelhas ficavam observando aquele trato que a outra tinha, não é? Sentindo o perfume da comida, o cheiro da comida, né? Do outro pastor que tratava tanto. E as ovelhas magras, acabadas, só tinha somente as costelas, né? Tem pastores, com todo respeito, né? Aos pastores, às lideranças, com todo respeito, né? Que não trata das suas ovelhas, só quer somente, né? A lã, só quer somente o leite, não é verdade? Mas a ovelha merece ser tratada, né? Então o que acontece? Então ele chegou, vendo aquilo, ele disse: as minhas ovelhas não comem de jeito nenhum, o que é que eu faço para minhas ovelhas se alimentar? Porque esse outro pastor, as ovelhas dele é bem alimentada, é bem tratada, não é verdade? Mas a minha não sei o que está acontecendo, eu dou pasto para ela, mas ela não quer. Mas eu vou fazer um negócio, eu vou fazer uma estratégia, eu vou arrumar, eu vou fazer um bocado de óculos, não é? Então, e colocar uma máscara com óculos nos olhos dela. Eu não sei se ele pegou garrafa térmica verde, né? Mas diz o historiador que o vidro, ou que seja plástico de garrafa térmica, naquele tempo não tinha, não é verdade? Mas ele colocou nos olhos da ovelha para ela, quando olhar para o capim, ver verde através do óculos escuro, do óculos verde que estava nos olhos dela. Ela olhando, viu o capim seco, verde. E a ovelha com fome, daquele pastor que não tratava das suas ovelhas, a sua ração era ruim. Então, mas quando ela viu, né, aquele capim se transformar em verde, por causa da lente que estava nos olhos dela verde, ela partiu em cima com fome para comer. Quando ela botou a boca, mas não tinha cheiro, o negócio era somente na visão. E ela disse, e ela chegava, patria para o capim, para alimentação do pasto, mas não comia, porque não tinha o cheiro, não é verdade? Não tinha a fragrância, não é verdade? Tem pessoa que ensina, mas não tem a fragrância de Cristo e quer enganar os crentes, não é verdade? Mas o ministério desse não pode crescer, não é verdade? É como esse outro pastor, não é verdade? Que ele, né, não dava alimentação e quis botar nos olhos das ovelhas óculos, né, verde, para enxergar o capim seco verde através da lente, não é verdade? Mas quando ela ia comer o capim, que botava a boca, que cheirava, o capim era seco, não é verdade? Azedo, e ela chegava, recuava e não comia. Então elas se ajuntaram e resolveram, né, a derrubar até a seca, né, e entrar para o outro curral do outro pastor. E lá ele encontrou aprisco, encontrou alimentação, não é verdade? Tem pessoa que ensina de qualquer maneira, não é verdade? E quer prender as ovelhas, quer amarrar as ovelhas, e termina as ovelhas chegando, passando por debaixo da cerca e ir embora, não é verdade? Porque quem prende a ovelha não é cerca não, irmão. Quem prende a ovelha não é a seca não. Quem prende a ovelha é a palavra. O pastor, quando chamava a ovelha, né? Então, ela vinha para os pés dele, não é verdade? Ficava cheirando ele, né? Porque ela era bem alimentada. E o outro não é verdade? O outro queria obrigar ela a comer, não é verdade? Prendia ela, não é verdade? Na seca, botava mais arame ainda. Tem pessoa que quer botar mais seca na gente, não é verdade? Glória a Deus, não regionalizando, né? Mas existe pessoa dessa natureza, né? Que quer ensinar, né, desse jeito, dando uma ração seca
e quer prender. Mas o pastor, a Bíblia diz que as ovelhas entram, eu sou o bom pastor, ela entra pela porta do curral e sai, né? Verdade, e ela volta de novo. Por que ela volta de novo? Ela volta de novo, meus irmãos, porque ela, glória a Deus, tem alimentação. Se ela vai por lugar, a alimentação não é boa. Quem prende a ovelha é a alimentação, não é a seca prendendo a ovelha, né? E tem pessoa que quer prender, né? Mas não pode prender. Deus salvou ele para ser livre, né? E as ovelhas, a Bíblia diz que entrará, a minha ovelha entrará e sairá, e encontrará pastagem, né? Então a ovelha tem o direito de entrar, de sair e encontrar pastagem, né? Porque ela, glória a Deus, Deus não prende, né? Deus dá liberdade, né? De soltar, né? Mas a ovelha vai e vem, por quê? Porque ela tem alimentação, tem o trato. Quem prende não é a seca, quem prende é a alimentação, porque ela pode até derrubar a seca e sair fora, né? Porque não tem alimentação boa, não tem um pasto bom, né? E o pasto é o quê? O alimento é o quê? É o Espírito Santo de Deus na vida do ser humano, porque você pode ser intelectual, você pode ser sábio, né? Mas se você não tiver a adoção do Espírito Santo, né? Então o negócio não vai dar certo. A alimentação é uma alimentação seca, né? E você quer botar nas suas ovelhas, né? Você quer botar nas suas ovelhas, né? Quer colocar lente verde para, né? Para enxergar uma alimentação que é seca, não tem cor, né? E ela enxerga diferente, mas não tem o cheiro, não tem o perfume para ela comer, né? Porque a alimentação tem o cheiro, e as ovelhas sentem o cheiro e vai comer, né? Mas enganando não, e ele que enganar as ovelhas, não é verdade? Mas Deus não é Deus de engano, né, meus irmãos? Deus é Deus da verdade. Graças a Deus que nós temos os pastores, né, que ensina, que dá uma boa alimentação a gente, não é verdade? Não podemos regionalizar isto aí, porque, não é verdade, nós temos aqui na terra os pastores que se preocupam com a gente, né? Que ensina, não é verdade? Que a visita, não é verdade? Que quando vê doente ele vai atrás das ovelhas, né? E coloca, né, o óleo como aquele pastor colocava, né? Para que a varejeira não pousasse no chifre da ovelha, para não pôr aquela lenda e não virar os bichinhos e não entrar dentro do juízo dele, e a ovelha ali ficava doida, perdia o juízo. E tem pessoa que quer, deixa a ovelha assim, então entra outra mensagem diferente e o cara fica, né, sem o juízo e cai em outro rebio desmantelado, né, e fica perdido, cai numa igreja, cai na outra, sai de uma igreja para outra, não é verdade? Mas Jesus Cristo, né, ele faz as ovelhas entender, né, quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Então Deus continue ajudando cada um de nós, né? Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Pode entrar, mas também vai sair, né? E vai encontrar, quando ele entra, pastagem, alimentação espiritual. E por onde é que a ovelha vai? Precisa de prender? Não precisa, Namanai. Só prende, glória, é a palavra. É o poder da palavra que prende o crente. Não é redevianai, não, laio etepra, não é manobra, glória. Não é querer enganar, lá baixo ité, glória a Deus, porque Deus faz, né? Todos nós conhecemos quem tem chamada, porque a Bíblia diz que agora não há mais no novo pacto, nem servo, nem livre, não é verdade? Nem judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, todos beberam da mesma água e todos foram batizados com o mesmo Espírito, glória a Deus. Deus derramou no grande e derramou também no pequeno, glória, para entender. Sim, que nós respeitamos as nossas lideranças, devemos respeitar, porque um crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele ficou para respeitar e honrar, não é verdade? O seu pastor, né? O seu presbítero, não é verdade? O seu evangelista. Glória a Deus, porque nós não somos pessoas rebeldes. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é rebelde. Agora não vinha dar alimentação seca não, porque a ovelha conhece, não é verdade? A alimentação que vem do céu. Glória a Deus, tem que vir do céu, tem que vir quentinha, lá abaixo ité,
Glória a Deus, não é alimentação de qualquer maneira que nós vamos comer. Glória a Jesus, não é verdade? Então cuida, crente, observe esse negócio, busca Deus, não é verdade? Para Deus dar a você, né, o dom de discernir a palavra que vem de Deus e a palavra que não vem de Deus. Nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, e existe muitos interesseiros por aí que querem enricar, quer dinheiro, não quer trabalhar, mas quer, glória a Deus, ganhar, puxar, não é verdade? Sufocar, encher o bolso, mas não tem alimento para dar, quer dar alimentação seca, glória. E depois, quando a ovelha não quer comer alimentação seca, ele quer colocar na ovelha o quê? Ele quer colocar lente, né? Quer vendar os olhos dos irmãos, não é verdade? Mas, glória, a Bíblia diz que se eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você já viu uma pessoa que anda na luz, alguém querer botar treva na frente para ele ficar embaraçando ele? Não. E outra vez Jesus diz lá em Mateus, né? Parece que é 5:13, né? Ele diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus, né? Então, se nós somos luz, nós conhecemos qualquer ensinamento de treva. Glória a Deus. Então, meus irmãos, são essas minhas palavras, não é verdade? Jesus disse, eu sou a porta, não tem outra porta. A porta é o evangelho, genuíno. Não tem salvação a não ser por meio do evangelho de Cristo. Mas tem pessoa que está usando a palavra, glória a Deus, destupando a palavra, enganando lá e o eté mas Jesus vai tomar uma providência. Deus vai assoprar nos 4 cantos da terra, glória, e já está soprando já, glória, e o negócio pode até estreitar, se Deus quiser. Se ele não quiser, vai deixar continuando você enricando, atrás de dinheiro, mas a Bíblia diz, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se você quer dinheiro, glória a Deus, você vai ficar com dinheiro aqui. Cuidado para o dinheiro ficar feito o Iraque, que depois não tinha valor de nada mais, não é verdade? Glória a Deus. Mas Jesus é válido hoje e todo o tempo, glória a Deus. Então, se quiser ficar com dinheiro, fique com dinheiro, glória a Deus. Eu fico com Jesus. Tem pessoa rica, glória a Deus, que fica com Jesus também, porque não é a riqueza, é a avareza. Só sabe a pessoa quem é quando ele tem dinheiro, porque o dinheiro revela a sua qualidade, a sua característica. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus, o dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Glória a Deus. Então, nós estamos com os olhos fitos no Senhor dos Exércitos. Esse que salva, esse que batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Não é atrás de lá abaixo de dinheiro, atrás daquilo que... É certo que precisa do dinheiro. Nós temos que dar dinheiro. Glória a Deus, não é verdade? Devemos dar dinheiro, porque nós temos cadeira para sentar, temos lugar, não é verdade, para ficar, né, bem acomodado. Água, como antigamente não tinha, na verdade era uma jarra, era um pote, mas hoje é um conforto, é ar-condicionado, muitas vezes é ventilador, não é verdade, cerâmica bem aconsada, lugar muito, né, luxuoso, né, e tudo isso é importante. Então nós que estamos na igreja não devemos chegar lá, né, com o coração fechado, a mão fechada, sem ajudar, né, glória a Deus, que a igreja come e vive da igreja, não é verdade? E a igreja que eu estou falando aqui é a liderança, não é verdade? E ela precisa, e está na Bíblia, não é verdade? Que é para nós ajudar os nossos pastores, para eles, né, trazer alimentação para nós, não é verdade? Que é a palavra de Deus. Mas trazer pasto seco não venha para o lado de cá, porque nós conhecemos, a igreja de Cristo é sábia, não é boba, não, glória a Deus. Então não fica na paz e Deus continue, alebaixo. Ai, o Eté, ajudando cada crente, cada irmão na terra. É tempo de ajuntar os pés, é tempo de alabaixo Eté, é tempo de glorificar, é tempo de entrar como Ezequiel, lá no livro de Ezequiel 47, né? Lá abaixo, que aquele homem deu uma volta com Ezequiel e levou em águas profundas, não é verdade? E Deus quer que nós entremos no mundo espiritual profundamente. Fica na paz. Deus quer continue te ajudando. Alabaixo. Amém. Pronto. Glória a Deus. Amém.